De volta numa conversa de peso com o Betinho Corr, que no intervalo me contava que nós tínhamos excursão para a prainha do Kef, da Cref, né? Exato. Isso. Rodrigo tinha, por exemplo, eram poucos lugares e não tinha como ir para a praia. E aí, naquela época, a gente usava muito o Rio dos Sinos. Estamos falando de que ano? Estamos falando lá de 63, tranquilo, mas tinha certos cuidados, que o rio tinha muito poço, eles tiravam areia do rio naquele tempo para fazer os calçamentos, assim como tirava areia do arroio Luiz Raul para fazer os calçamentos antigos, que hoje é asfalto tapado, tempo dos paralelepípedos, né, do calçamento. A cidade toda de Novo Hamburgo, os calçamentos foram feitos com areia do rio e do arroio Luiz Raul, que tinha as bancas que tiravam areia. Ali na Santo Afonso tinha o seu João Cardoso, que fazia isso, criou os filhos dele tirando areia na banca do arroio e vendendo para fazer os calçamentos, né? Por exemplo, quem queria ir para o rio, a gente ia na pernada e aqui descia um ônibus da empresa central na época que levava até o rio, né? Lá na prainha do Cref, né? Dos Cref, que eram os avós do Marcos Cref, que eram dono daquela região e ficou batizado assim. Assim como na Lagoa do Vasmo. Quem que é a Lagoa do Vasmo? A Lagoa do Vasmo hoje é a lagoa de contenção da Casa de Bombas. O meu pai levava nós ali, porque ali era mais raso, podia cuidar da gurizada para não entrar no rio, e aproveitava e pescava, né? Aquele tempo Betinho, pegava. Te cobrei antes e agora tu vai dar a escalação do teu time de 82. Que eu votei em 82, né? Minha primeira votação geral, né? Só não tem votação para presidente. Ainda não tinha. É a nossa luta para votar. Era simples, meu candidato. Vamos começar pelo meu governador. Meu candidato a governador em 82 foi Olívio Dutra, né? Olívio Dutra, candidato a governador. Ao Senado, Raul Ponte, né? Meu candidato a deputado federal foi José Clóvis de Azevedo, que hoje é o secretário de Educação. O meu candidato a deputado estadual, fundador do PT, muito querido aqui em Novo Hamburgo, lutador, que não chegou a ver o Olívio ser governador, lutou muito por isso, Nelson Gaudério de Sá, né? Grande Nelson Sá, que é uma pessoa que... Foi muito cedo, né, Betinho? A gente emociona. Foi muito cedo, né? Também ele foi nosso candidato. Cuidava do povo, né? Candidato a deputado estadual. A prefeito Gilmar Cardoso, que hoje é funcionário do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre. A nossa vice, a Marlise Grins, mora aqui. Ela tem um trailer de cachorro-quente aqui na Bento Gonçalves, em frente ao Senac, né? E o meu candidato a vereador é o Antônio Bernardino de Souza, o rancheirinho. Tu perguntou o número dele, né? 13.620. Então, lembro muito bem, e lembro as caminhadas com o Nelson, de bater em casa, as pessoas botar a gente correr, esses comunistas querem dividir, quem tiver... Não tem nada disso, a gente só queria a liberdade de fazer o que está acontecendo hoje no Brasil. Isso a gente queria, né? E a gente lutou para isso, né? Para chegar a governar. Não sabia onde é que ia chegar esse não sabia. Né? O PT é um partido novo, tem 34 anos só, Rodrigo, chegou à presidência 3 vezes, modificou o Brasil, dando oportunidade, o filho do sapateiro poder fazer uma universidade. Hoje são 2.300 jovens fazendo aqui na Fevale, mais na Unicinos, né, os investimentos que a gente tem. Ver, por exemplo, quanto tempo, quantos anos nós brigamos para fazer o viaduto do Rincão, né? Nós fizemos no nosso governo. A nossa cidade, a mudança que deu na nossa cidade, investimento nas áreas mais periféricas, que nem daqui a pouco eu vou estar saindo aqui do teu programa, estou indo lá como vereador, uma das lutas que a comunidade da Santo Afonso e da Vila Cref, por uma creche, vai ser inaugurada essa creche, a 10ª no nosso governo em 6 anos, e segunda-feira vai ser inaugurado o posto de saúde ali do lado da creche, também na Vila Cref. Então, assim,
a gente fez uma luta muito grande. No sindicato, eu nunca deixei de dizer que eu era petista e que eu tinha lado. Tinha muitos, não pode dizer. Claro que tem. Os empresários têm a sua organização, têm o seu lado e defende a sua categoria. Assim os trabalhadores têm que se organizar. Assim, lá na Associação de Moradores, a gente tem que buscar e pressionar os governos. Não vai pensar que eu fico chateado se alguém chega e diz, Betinho, não fizeram isso, me cobram. Eu fui eleito para isso, para junto ajudar. Betinho foi eleito para isso em 1996. E aí não assumiu, fez a mesma votação. 2000, Rodrigo. 2000? Em 2000. A mesma votação da isso, Celina, da Celina. Mesmo número de votos. 1049 votos eu e a Celina empatamos. E aí, pelo critério de isso, idade? Critério de idade, que assim que diz a lei, o que tem mais idade entra, né? E uma coisa engraçada... Numa eleição onde tu ficou prejudicado. Fiquei como suplente. Alguns meses antes, exato. Tu teve a perda do teu filho, né? Eu tive um momento muito difícil da minha vida, assim, em 90 e final de 99, eu perdi o meu pai em dezembro de 90, aliás, de 90 e em 98, final de 98, em junho de 99 eu perdi a minha mãe, né? E em 2000, dia 16 de junho de 2000, dia 17 de junho seria a convenção foi a convenção do PT na Câmara de Vereadores que tiravam os candidatos a vereador. E eu não pude ir porque naquele dia... O Evandro? É verdade. Um acidente, desculpa, né? A gente engasga, mas ali eu perdi o meu filho, né? É o tipo de coisa que a gente imagina, é uma coisa muito difícil. Não tem. Supera, não tem. Faz 14 anos, Rodrigo, 14 anos. E isso parece que foi ontem, mas a vida é assim, né? A gente tem que levantar a cabeça, tem que tocar o nosso trabalho. Eu sei que tem outras pessoas que precisam do nosso trabalho e a gente faz isso. Hoje eu não tenho mais o Evandro, mas eu tenho o Thiago. E agora eu tenho o Matheus lá, que é meu neto, tem 6 meses. E a gente participa, vai junto. Muito a vida seguindo o seu curso, né? E ele seguindo um caminho assim legal, porque eu estava na Câmara na segunda-feira, terminou a sessão e eu saí correndo, porque aqui o Tarso tinha o comício aqui na Praça do Imigrante. Cheguei ali, quem eu encontro? O Matheus no colo do Thiago. Então já começou o ciclo da sequência, né? Claro que ele vai escolher mais para frente, mas a gente vai mostrando o caminho, né? A participação, e é isso. E ele não é filho, ele não é só filho, ele é teu parceirão e agora teu colega também. Não, o Thiago é meu parceiro. Teu colega de colégio, ele voltou a estudar, vai terminar o ensino médio. Exatamente, eu não tinha terminado o ensino médio, as pessoas às vezes... Te levou 59? Voltar para lá. É uma necessidade que a gente tem e também, Rodrigo, mostrar para o próprio... né? Não precisaria, mas a gente faz falta o saber. E tu estando numa sala de aula, a gente aprende muito e a gente ensina também, né? Eu não estou lá como vereador, quem está lá é o Betinho, né? Eu, por exemplo, na minha carreira de 25 anos de política, passei por experiências brilhantes e agradeço a vida, né, que me deu essa oportunidade de ser presidente do Sindicato Sapateiros de Novo Hamburgo, o maior sindicato de sapateiros da América do Sul, né? Com oposições, ganhamos vários sindicatos, organizamos trabalhadores, criamos no sindicato um projeto revolucionário que foi de aumentar o grau de escolaridade dos trabalhadores sapateiros, que foi o sapateiro, o Evolução, né? Que mais de 2.500 pessoas, trabalhadores, se formaram o primeiro grau. Na época que o Olívio era o governador e o Tarcísio era secretário do Trabalho, e fizemos uma parceria com o Sindicato de Sapateiros. Fui presidente da CUT, são desde Canoas até Rolante, os sindicatos filiados da CUT, a gente organizou. As experiências que passei na época das quebradeiras aqui, sempre defendendo os trabalhadores. Quando começou em 93 as falências, Rodrigo,
Nós não tínhamos uma vara especial de falência. Junto com o Dr. Milton Fagundes, nós fomos a Porto Alegre e conseguimos uma vara especial que hoje tem a vara de falência e concordata aqui em Novo Hamburgo, no Fórum. E isso foi briga do Sindicato de Sapateiros na nossa gestão, né? Junto com o Milton. Mais do que isso, Rodrigo, quando faliu o Quincol, a Cibisa, para fazer o encaminhamento seguro-desemprego, que o Ministério do Trabalho não dava conta e nós no sindicato ajudava, ela levava para minha casa pastas e passava até meia-noite, 1h da manhã, preenchendo para liberar para as pessoas poderem sacar o seu fundo de garantia e encaminhar o seu seguro-desemprego, né? Ser presidente da CUT foi algo brilhante, né? Ter sido da Confederação Nacional do Vestuário, representar a categoria do vestuário do Rio Grande do Sul na direção, uma experiência rica com São Paulo, com Minas, com a Paraíba, né? No vestuário, os coreiros de Goiás, de São Paulo. Combinar que poucas escolas devem ensinar tanto quanto ser membro de um sindicato. Sem dúvida, sem dúvida. O sindicato foi a maior escola que eu tive. Não substitui a outra, não substitui. O aprendizado ali muito. Você imagina um presidente do sindicato que não tinha não tinha o ensino médio, mas eu sempre negociei cara a cara com o empresariado, com assessoria junto com a gente e com muito respeito, e sempre fui tratado com muito respeito, né? Nós nunca fizemos uma greve por querer fazer a greve, nós sempre discutimos e negociamos até o último momento, né, possível de uma mesa de negociação, sempre com muito respeito, né? E esse respeito eu tenho deles e da minha categoria, dos meus sapateiros. E aí o Betinho, que foi eleito então em 2004, reconduzido em 2008 e agora suplente assumiu em 2012, foi presidente da Câmara de Vereadores. Imagina isso, né? Filho de uma sapateira, de um pedreiro, morador de o único presidente da Câmara, morador da Santo Afonso, né? Isso para mim é um orgulho lá na Santo Afonso ter sido, e aqui da categoria ser o primeiro presidente sapateiro, né? A não ser o Adalberto Martins, eu acho que também foi presidente da Câmara de Vereadores. Mas é um orgulho muito grande, né? Tu imagina, o segundo posto na cidade, depois do prefeito, é o presidente da Câmara, né? E fazer um trabalho de conscientização, de respeito a todos os vereadores, a todas as bancadas, né, o respeito dos funcionários da casa, das assessorias. Isso para mim é muito gratificante, né? Conseguir sempre fazer esse trabalho e ter o respeito da comunidade e ir colocando. Cada lugar que a gente vai sempre tem amigos, né? Tem pessoas que se impressionam, mas eu sou assim, né? Eu sou assim. Que nem o Rodrigo. É um ponto de destaque. Claro, por exemplo. Tem teu carro, tu continua sendo usuário do transporte público. Comprei um carro esse ano agora, né? E eu tenho um problema para dirigir, Rodrigo, eu tenho um pavor de direção, né? E aí o Tadeu, um amigo meu, me ajuda, dirige, às vezes enquanto eu pego ele, mas eu não deixo de andar do meu ônibus, né? Pô, eu pego o ônibus na esquina de casa, desse na frente da Câmara, né? E uma outra coisa, Rodrigo, que eu posso te dizer, eu fui a Porto Alegre de trem, ontem fui a Porto Alegre, fui lá no gabinete do meu deputado Ronaldo Zucchi, conversar um pouco com ele, vou de trem, porque eu acho que isso é importante, né? E uma outra situação, Rodrigo, assim, ó, daqui a uns anos, eu sei que vai demorar bastante ainda para a gente sair desse mundo, ainda tem possibilidade, mas eu tenho orgulho de ter dado ao nome da estação Santo Afonso, porque naquela estação o nome seria Liberdade, que ali é o bairro Santo Afonso. O bairro Santo Afonso, como os grandes bairros daqui vão crescendo, são muito discriminados. O segundo maior bairro, e o nosso 25 mil habitantes? Tem 26 mil eleitores. Eleitores? Eleitores. Tem em torno de 40 mil habitantes. É uma cidade maior que quase todas as cidades gaúchas. Exato. A Santo Afonso deve ser quase o tamanho da Estância, né, em população e moradores. Porque a Santo Afonso, ela pega da Pedro Adams até a beira do rio e vai da divisa do Arroio Gauchinho até
até a Leopoldo Petri, que vai para Lomba Grande, né? Tudo ali é Santo Afonso, os Verdes Campos, né? Então é um bairro grande. E eu posso dizer que eu moro na Santo Afonso desde que a Santo Afonso era vila, não era bairro, né? Então, assim, eu acho que muito orgulho. E de amigos que eu conheci guris, né, jovens, eu lembro que iam no Sindicato Sapateiro, nas eleições dos grêmios. Eu não esqueço de ti, Rodrigo, quando você ia lá, emprestaram carro de som. O megafone alguma vez, o carro de som alguma Exatamente. vez, para a gente fazer a nossa reivindicação. Eu lembro que nós tínhamos uma gráfica, uma máquina velha lá, rodava os boletins do sindicato, e o sindicato sempre ajudou o movimento estudantil fazendo os panfletos para a gurizada. Então, sou testemunha disso, Betinho. Essa era o papel do sindicato, né? O sindicato sapateiro é reconhecido por isso, da briga da luta. O sindicato sapateiro teve uma importante... Era o cara. Por exemplo, o Nelson Sá, por exemplo, na época da direção que ele foi funcionário do sindicato sapateiros, eu lembro da luta que foi para a retirada das famílias da faixinha, que fosse construído o Kefas. E ali nasceu a luta, né? No Sindicato Sapateiro, as primeiras reuniões foram ali, até a ocupação e a luta que depois foi construído o primeiro projeto habitacional em Novo Hamburgo, chamado Projeto João de Barro, que é do Kefas. Então são essas histórias, e a gente está aí para contar, e que bom que eu participei dessa história, né? Que eu ajudei a participar, junto, claro, com um grupo muito grande de amigos. Não posso esquecer, ali a gente falou do Nelson, não posso esquecer do Milton Rosa, que foi um grande companheiro, um dos maiores dirigentes sindicais que eu conheci, uma cabeça brilhante, pena que foi muito cedo. Não posso deixar aqui de não falar da Neiva, da Angélica, né, do Jair, do Irineu, né, do velho Bahia, que já faleceu, né, exatamente, do Paulinho dos Metalúrgicos, do João Machado, né, do Albanir, lá da Vila Crepe, do Dirceu. Então, essa gente, esses companheiros, sempre me ajudaram muito, e graças a Deus a gente está aqui cumprindo o nosso terceiro mandato, e com muito orgulho, e de sempre defender a nossa comunidade, a nossa cidade. Betinho, prazer conversar contigo. Grande alegria, obrigado por estar aí de peito aberto conversando com a gente. Muito obrigado, Rodrigo, de você ter me dado essa oportunidade. A TVNH, quero parabenizar o trabalho do Alex. Há poucos dias a TVNH foi homenageada na Câmara de Vereadores. Justíssima a homenagem, porque nós sempre precisávamos. De embargar a voz. Exato. Hoje foi meu aqui, mas é com alegria que a gente faz isso. Com certeza. Hoje, numa conversa de peso com o Betinho Corre, esse homem respeitando convicções, construindo coletividade, né, Betinho? Continue agora com a programação da nossa TVNH e da nossa rede de comunidade de televisão.